Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre cláusula de arrependimento. Doutora, e se eu me arrepender de fazer a holding? Tem como voltar atrás? Imagine a situação de um casal com 2 filhos adolescentes que decidiu constituir uma holding e depois de tudo pronto, veio um filho temporão. Ora, isso pode acontecer, não pode? Não é assim tão fora do vulgar. Imagine outra situação. O titular do patrimônio descobre, depois da holding pronta, com todos os bens já destinados, descobre que tem um filho fora do casamento. A vida pode ser surpreendente, não é mesmo? Outra situação. Depois da holding constituída, o patriarca pode querer contemplar um sobrinho, por exemplo, que ele ajudou a criar, que ele perdeu o pai cedo. Enfim, a vida é cheia de histórias que podem tornar inadequados os atos que praticamos no passado. Como fazer? Ora, quando constituímos um sistema de holding, nós queremos deixar o cliente com 110% de segurança em relação ao seu patrimônio. Nós não deixamos nada ao acaso. Nós queremos prever todas as situações. Assim é que nós utilizamos uma cláusula muito comum nas SAs, que são as sociedades anônimas. Não é necessário você constituir uma SA, pode ser uma limitada. Quando constituímos a limitada, nós dizemos que ela poderá utilizar subsidiariamente as regras pertinentes às SAs. Então, não tem problema ser uma limitada. Ora, nas SAs tem uma cláusula chamada call. Call vem do inglês, que significa chamar. Por que chamar? Eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes de explicar, deixe-me dizer como funciona essa cláusula. A cláusula de call funciona como um contrato de compra e venda pré-determinado, futuro e eventual. É futuro porque o contrato de compra e venda não será executado imediatamente, mas em momento posterior, sem data precisa. Ou seja, o contrato de compra e venda ele será ajustado naquele momento, mas a efetivação da compra e venda ocorrerá em momento ulterior. É um contrato também eventual porque ele pode jamais vir a acontecer. A compra e venda ela é pré-ajustada, pode estar perfeita e acabada, mas pode jamais vir a acontecer. Isso mesmo. É pré-determinado porque o contrato de compra e venda é previamente acertado. As partes não vão ter o direito de voltar atrás. Então, o call significa chamada para informar que a compra e venda está acontecendo naquele momento. É como se você estivesse notificando o vendedor de que você está executando a compra e venda acertada lá atrás, naquele momento, e depositando o preço estipulado. É assim que funciona nas SAs. Ora, no sistema de holding, o call vai servir apenas para informar que o call está acontecendo, que a compra e venda está se executando. Ela funciona no automático, digamos assim. Não precisa que o herdeiro venha atender o call, ou seja, não precisa do aceite do vendedor. Na prática, ele vai simplesmente informar que a compra e venda está acontecendo, mas não há nada que o vendedor possa fazer para contrariar. O call não depende da anuência do vendedor. Satisfeita a contraprestação, isto é, o pagamento do preço, as cotas já passam a pertencer de novo ao comprador automaticamente. Esta cláusula de call funciona na prática como um direito de arrependimento. No sistema de holding que nós montamos, nós proporcionamos ao cliente a possibilidade de arrependimento. Se por qualquer razão o sistema deixou de atender às necessidades do autor do patrimônio, ele pode desfazer, total ou parcialmente, o sistema. Ele pode fazer tudo voltar ao que era antes. O call não precisa incidir sobre todas as cotas. Ele pode incidir apenas sobre uma parte delas. Por exemplo, no caso do filho temporão ou do sobrinho que eu citei no início, esse sistema pode ser usado para corrigir distorções ou para alterar a distribuição dos bens. Qual seria o preço dessa compra e venda? Inicialmente, começamos por dizer que não há preço vil nesta operação. Principalmente depois da Lei da Liberdade Econômica, os acordos entre os sócios são assuntos de natureza privada, nos quais o Estado não tem o direito de se imiscuir. Então, não pode o Estado julgar que se trata de uma doação disfarçada de compra e venda. Todavia, para evitar qualquer tipo de questionamento, nós evitamos valores insignificantes, por exemplo, R$1. Nós usamos, por exemplo, R$5.000 para um patrimônio de mais de 1 milhão. Não há qualquer regra para isso, é só um exemplo. O que vale é o preço acordado no acordo de sócios. Não existe valor vil, é um acerto privado.
E por que essa cláusula de call funciona automaticamente? Porque ela funciona ao lado da cláusula de mandato, que são poderes para vender, receber e dar quitação. Ou seja, quem vai fazer a chamada, receber e dar quitação é o próprio usufrutuário, através do mandato que lhe foi outorgado de maneira irretratável anteriormente. O instrumento apropriado para isso é o acordo de sócios, que é um instrumento particular. Não precisa que a call seja reconhecida publicamente, não precisa estar registrada na junta comercial. É apenas para conhecimento dos sócios. Nada impedindo, todavia, se assim desejarem, que ela seja registrada na junta. Espero que tenham entendido esta cláusula que é tão importante na holding, que é a cláusula de arrependimento, a call option. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E se você quer entender mais sobre holding, eu vou realizar uma palestra onde falarei sobre este e outros temas. Para você se inscrever, clique no link que se encontra na descrição do vídeo ou no link na minha bio do Instagram. Te vejo por lá.